E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder falar sobre tudo que acontece com o Benfica. E hoje vamos falar sobre o jogo, né? O clássico derby aqui de Lisboa entre Benfica e Sport foi 2-2. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo. Maltinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o Benfica BR, um canal de um brasileiro apaixonado pelas cores encarnadas e apaixonado pelo Benfica. Se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, não se esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo para dar aquela fortalecida no canal para a gente poder divulgar o nome do Benfica para todo e qualquer lugar do mundo. Ontem nós tivemos aí um jogo bem jogado, tá? Um jogo bem difícil. Jogar clássico nunca é fácil, não dá para achar que a gente vai vencer todos os clássicos. E o Sporting foi muito aguerrido e o Benfica também. Com certeza, toda vez que você joga um clássico, né, o psicológico manda muito. Lógico que você tem que estar bem fisicamente, tu tá bem treinado. Você parte do pressuposto que as duas equipas são duas equipas de ponta, né? São duas equipas de ponta de ponta de gama e que as duas equipas estão bem treinadas, porque tem os melhores times, né? Porque são as equipes de ponta, e que vão para o clássico totalmente preparados. O outro time está muito bem estudado e tudo mais. Mas o que manda muito nesses clássicos, que eu percebi nesses dois últimos clássicos? O psicológico. O psicológico mandou muito. O Sporting veio com uma forma de jogo para tentar surpreender o Benfica, fazendo uma pressão, e conseguiu surpreender por mais de 30 minutos. Os primeiros 30 minutos foram do Sporting. O Benfica teve uma ou outra escapada, o Rafa teve uma escapada que quase fez um golaço, mas os primeiros 30 minutos foram do Sporting. O Sporting realmente surpreendeu o Benfica dentro de casa no início. E acho que o Benfica tomou meio que um susto e depois foi se reorganizar na partida. O Benfica a partir daí conseguiu igualar o jogo e às vezes na maior parte do tempo, depois desses 30 minutos e no segundo tempo, o Benfica foi superior, tá? Não superior acima do esporte, mas não, ao meu ver, né, os meus humildes olhos, foi superior ao Sporting no segundo tempo. Então, o Sporting foi superior ao Benfica no primeiro tempo, o Benfica foi superior no segundo tempo, o empate seria justo? Então, aí eu queria chegar nessa conclusão. Sem clubismo, eu acho que o Benfica teve mais chances de sair desse jogo com a vitória. O Benfica, se tinha alguém que poderia sair vitorioso desse jogo, era o Benfica, não era o Sporting. Apesar de que o Sporting não jogou mal, o Sporting teve suas oportunidades, o Sporting conseguiu travar a saída do Benfica em algumas jogadas, mas o Benfica teve um pouco de volume de jogo um pouco maior, principalmente no segundo tempo. Acho que o Benfica poderia ter vencido esse jogo, mas eu não acho que o resultado tenha sido ruim, tá? Clássico é clássico, é difícil de jogar, clássico, o Benfica poderia muito bem ter perdido esse jogo, como poderia ter goleado esse jogo também, né? Jogar clássico nunca é fácil e o psicológico manda muito. Por que eu tô falando tanto do psicológico? No jogo contra o Porto, o Benfica foi, vamos dizer assim, foi facilitada a história do jogo do Benfica contra o Porto, muito em função do psicológico. O Porto joga num estilo de intensidade muito alta, mas contra o Benfica eles tentaram jogar numa intensidade mais alta do que o que eles normalmente jogam, para tentar sufocar o Benfica. Isso deu uma expulsão para o time do Porto e para o Benfica quase a expulsão do Alexander Ba. Né? Então dava para ver que aquele tipo de lance ali é mais o psicológico ali agindo na cabeça dos jogadores, porque precisa ganhar, precisa vencer, precisa ser aguerrido e acaba tomando algumas decisões precipitadas. Nesse jogo contra o time do Sport, o Benfica, o Alexander Ba também, eu percebi ele um pouco aéreo, um pouco fora ali do ritmo do resto do time. O Alexander Ba, para mim, ele é melhor, tá jogando melhor do que o Gilberto, tá? Ele é melhor que o Gilberto no longo prazo? Aí eu já não sei. Eu acho que o Alexander Ba é novo e ainda pode evoluir. Mas eu vi ele com o psicológico um pouco abalado ali, vi ele errando passes que normalmente ele não erra, vi ele bem abalado ali pelo jogo. Não jogou mal, tá? Mas errando passe, errando. Às vezes, para dominar a bola, ele estava errando ali, deixando a bola passar de baixo do pé, errando. O Antônio
Silva teve um ou outro erro também. Jogadores ali, os mais novos ali no clássico, os dois ali da defesa teve ali umas dificuldades ali para começar o jogo. Mas se conseguiram recuperar dentro do próprio jogo, e isso aqui é o importante, porque são seres humanos, né? Seres humanos erram, acertam, são influenciados por ações externas, e seres humanos são assim. Ninguém é perfeito, ninguém é uma máquina, né? Só estou a dizer que o psicológico influencia e influencia 2 vezes o Alexander Bah. Então, acho, aí é opinião minha, não sei o que vocês acham. Comenta aqui nos comentários que valia ali um acompanhamento psicológico com o Bah, justamente para prepará-lo para esses grandes confrontos, porque no Benfica ele vai ter sempre grandes confrontos, né? Sempre. Então, ele já tem que estar mais preparado. Isso faz parte também do crescimento do jogador, do amadurecimento do jogador, e eu espero que ele possa continuar ajudando o Benfica a conseguir chegar aos títulos, que é o mais importante. O Benfica empata de 2-2 contra o time do Sporting, teve 2 vezes atrás do placar e voltou à frente 2 vezes. 2 vezes que voltou à frente foi com Gonçalo Ramos, o nosso ponta de lança, que foi oportunista. Gonçalo Ramos esteve ali para marcar os golos, achei muito interessante. O Roger Schmidt, nessa escalação, não colocou o David Neres e colocou o Auschwitz, porque o David Neres fisicamente ainda não aguenta jogar o jogo todo, né? E a gente percebeu no momento em que o David Neres entra na segunda etapa ali, mas no final da segunda etapa, que ele não tinha condições de jogar o jogo, ele entrou mais para tentar desequilibrar ali, mas não entrou no mesmo ritmo que a equipe estava. Auschwitz, por mais que seja um bom jogador, um ótimo volante, um ótimo segundo volante ali, um ótimo segundo médio, ele não tem a criatividade necessária para estar ali ajudando o ataque, né? Ele pode fazer uma ou outra jogada, pode tirar alguma coisa ali da cartola, mas ele não tem essa criatividade. Ele vai fazer ali o básico, né? Então a gente sentiu muita falta ali do David Neres nesse jogo contra o Sport, precisava de mais gente que quebrar linhas. O Rafa ficou muito sobrecarregado, conseguiu jogar bem, tá? Fez o serviço dele, conseguiu jogar bem, ficou muito sobrecarregado. E o João Mário jogando bem, mas muito lento no jogo. Tava bem lento no jogo. Eu não sei se o João Mário estava sentindo alguma coisa. Normalmente ele, nessa época, ele conseguia entregar uma velocidade maior no jogo. De novo, o João Mário não jogou mal, jogou bem. Participou das principais tabelas, o Benfica começou a fazer algumas tabelas que não fazia no início do campeonato. Eu já venho dizendo isso, já tem alguns vídeos. Mas o João Mário jogou um pouco mais lento do que o normal. Talvez tenha sido mais marcado do que o normal, talvez. Mas eu vi ele um pouco mais lento. Então o ataque do Benfica, eu não sei se ele está cansado, se precisa realmente de uma renovada. Acabamos de contratar aí a dupla nórdica para dar uma renovada nesse ataque, mas a gente precisa aí urgentemente de uma renovada, ou de alguma coisa para ajudar o Rafa. O Rafa tá a jogar praticamente sozinho ali na criação de jogadas no ataque. O João Mário jogou bem, de novo, mas estava muito lento, muito cansado, as jogadas passavam por ele de uma forma muito lenta, e o Rafa acelerava o jogo, e o João Mário, ele sabe cadenciar o jogo, só que ele estava cadenciando mais do que o normal. É isso que eu quero dizer. Mas não jogou mal, jogou bem, fez as tabelas ali. E a gente conseguiu ali fazer um empate com o Gonçalo Ramos. Esse empate é bom para quem? Esse empate é bom para Braga e para Porto, que venceram nessa jornada, e diminuir aí a diferença para o Benfica. Foi bom o Benfica ter feito aquela gordurinha no início, porque o Benfica agora está só 4 pontos de diferença do Braga. E esse tipo de jogo ia acontecer, que o Benfica não ia conseguir ganhar, que ia empatar, principalmente esses clássicos. Então a gordurinha é boa para queimar justamente nesse momento. Ainda tenho confiança que o Benfica vai conseguir voltar aos trilhos do jeito que estava no momento em que paramos para o Campeonato Mundial. Depois da volta do Campeonato Mundial, o Benfica já está meio capenga. Então o Roger Schmidt está tendo que fazer tirando leite de pedra aí para tentar fazer com que o Benfica volte ao caminho que estava antes. O que vocês acham disso? Comenta aqui nos comentários. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Meu nome é Cameron Ferreira, esse foi o Benfica BR de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais e